Boa noite, muito boa noite, meus goiabeiros. Como está essa segunda-feira de vocês? Pois bem, gente, estamos aqui em mais uma segunda para trazer muito conteúdo bacana para vocês. E eu já adianto para todos vocês estarem comentando aqui, tá, gente? Que esse episódio, né, gente, está sendo realizado, gravado aqui especialmente para vocês com um tema que é novo na nossa grade de conteúdos, tá, gente? Então, vocês precisam conferir de perto, tá, gente? E se vocês tiverem dúvidas relacionadas ao tema de hoje, vocês podem colocar aqui também nos comentários, por que não? Uma horinha dessa, nossa convidada pode estar respondendo também, tá, gente? E, galera, hoje eu estou apresentando o episódio sozinho, porque o meu companheiro de bancada, Sávio Machado, do qual você já conhece muito bem, ele esteve dodói, ele está dodói, na verdade. E ele não pôde estar aqui com a gente hoje, né? Por motivos de força maior, né? Eu estou aqui sozinho e vocês vão conferir muita coisa legal, mesmo assim, viu, gente? Porque a segunda só é segunda se tiver, só é segunda direita se tiver goiaba sem bicho e conversa boa, tá, galera? Sem mais delongas, já estou aqui apresentando para vocês ela que é tatuadora há 5 anos, tá, gente? Ela é formada em artes visuais e ela conceitua o seu estilo como híbrido e livre e cheio de muitas inspirações que vocês vão conhecer aqui, tá, gente? Ela é uma artista visual da pele, literalmente, tá, gente? Pela primeira vez, nós estamos recebendo aqui no Goiaba uma tatuadora, tá, gente? Uma tatuadora de referência, inclusive, no seu estilo, tá, gente? Foi nas mãos dela que eu confiei a minha pele, inclusive, tá, gente? Então, as minhas tatuagens foi ela que fez. Todo o grupo do Goiaba se encantou com o estilo dela e é por isso que ela está aqui, Valmira Sabino. Boa noite, Valmira. Boa noite. Seja muito bem-vinda aqui no Goiaba Sem Bicho. Agradeço muito o convite. Estou bem feliz de estar aqui, de participar e poder contar um pouquinho sobre o meu trabalho e minha trajetória diante da arte. Sim, sim. Essa arte que é tão polêmica às vezes, né? Às vezes tem Sim. muita gente que ainda, em pleno século XXI, problematiza tatuagens, né? Sim. Hoje a gente vai conversar bastante sobre isso e desconstruir muitas ideias, tá, gente? Então, o que você acha, o que você, goiabeiro, acha sobre tatuagem? Olha, coloca aqui nos comentários e não se esqueçam de se inscrever, tá, gente? Vai deixando esse like aqui, coloquem as suas opiniões, as suas inspirações, quais são as tatuagens que você tem. Coloca aqui nos comentários, viu? Pra gente estar conferindo também. Pois bem, Valmira, primeiro eu quero começar pelo início. Por que você escolheu fazer artes visuais? Olha, é uma pergunta, assim, que ela me pega um pouco, porque artes visuais era a minha última opção de curso, quando eu estava estudando, terminando ali o ensino médio, porque na escola a gente sempre era mais, assim, centrado, e por influência dos meus pais, a fazer outros cursos. E sempre falava, mas artes não dá dinheiro, artes não dá isso, artes não dá aquilo, mas eu resolvi seguir meu coração e fazer artes visuais. E, fazendo o curso, eu me encontrei na metade dele em tatuagem. Só que esse encontro eu já tive quando eu era criança. Que foi quando despertou meu interesse pela tatuagem. Nos finais de semana eu ia pro sítio junto com meus pais, não tinha internet, não tinha quase nada, mas a gente tinha uma TV parabólica. E minha diversão era ficar passando pelos canais. Sim. Teve um dia que me chamou a atenção a estética do vídeo, a galera fazendo tatuagem, criando um monte de coisa, e eu parei pra assistir, né? Sim. E me chamou a atenção porque eu pensei, nossa, por que a galera tá pagando pra ser furado por uma agulha? Tipo, marcar um negócio na pele. Eternamente. Exatamente. Eu confesso que eu julguei bastante, mas quando eu parei pra assistir, foi quando girou uma chave na minha cabeça. Que teve um episódio em especial, que era no programa chamado New York Inc. Acho que ele é por volta de 2005, 2007, por aí. Era, tipo, gravações, né? Sim. Que o tatuador, ele, tipo, pegou um cliente lá, e esse cliente, ele era cadeirante. E ele tinha falado das experiências de quanto a vida dele mudou, que ele ficou paraplégico durante um acidente, e ele visitou uma tribo indígena, eu não vou lembrar o país porque faz muito tempo que eu vi, Sim. mas ele queria tatuar o símbolo da folha, que para ele representava cura e superação, e quando ele estava nessa expedição, ele queria marcar isso pelo resto da vida. Então ele marcou com uma tatuagem e compartilhou essa história junto com o tatuador.
E eu pensei, nossa, que da hora. Porque não é só você pagar ali pra marcar uma tatuagem, você tá marcando algo na vida, na alma da pessoa. E é uma experiência que tá sendo compartilhada com o tatuador. Então, assim, é uma coisa que sempre vai estar ali jogada ao vento. Tipo, qualquer coisa pode aparecer pra você e você vai fazer parte da experiência de outra pessoa. E eu fiquei, cara, isso é incrível. Sim, Totalmente incrível. com certeza. Você entra na experiência de vida da outra pessoa. Você faz Exatamente. parte, né? Exatamente. É. Você não marca apenas a pele, né? Você marca A alma, literalmente a alma das pessoas, né? isso. Caramba. E ver por esse viés, né? Já começa a fazer a gente pensar um pouco mais fora da caixa, né? Uhum. Porque traz essa individualidade da história de cada pessoa, Sim. né? Eu acho que um problema é que muitas pessoas, né? Principalmente as pessoas que têm preconceitos ainda hoje com tatuagem, é que elas enxergam com os seus olhos, Uhum. né? Não é com os O olhos olho de quem de fez a quem fez a tatuagem. tatuagem, Ou tá de quem entendendo? quis a tatuagem também. Totalmente, né? Totalmente. É aquela coisa que tá tatuada no outro, então deixa o outro Sim, com a sua tatuagem, né? Deixa o exatamente. outro com a sua tatuagem. Que massa. E aí, mas como que foi fazer o curso de artes visuais pra você, assim? Quais outras áreas, assim, você se encantou também? Como foi essa experiência de abrir a sua mente artisticamente na Aham. universidade? Nossa, quando eu entrei na universidade, eu lembro que eu me senti bastante perdida, porque o universo da arte, ele é totalmente esplêndido, enorme. Você pode literalmente explorar qualquer coisa. E uma das coisas que eu achei muito bacana no meu curso é que você pode fazer sua monografia, seja uma peça de teatro, pode ser um filme, pode ser uma apresentação de fotografia. Então, sempre ficava aberta essa possibilidade. E eu ficava, meu Deus, eu gosto de tudo, o que é que eu faço? Não quero escolher só uma coisa. Mas no meio do caminho, eu lembrei desse episódio que eu assisti e eu já tinha um interesse. As pessoas já me falavam, Val, por que que você não tatua? Mas eu ainda não via com esse olhar, sabe? E quando eu tava ali na metade para final do curso, foi quando virou essa chave na minha cabeça e eu pensei, não, eu vou tentar. Porque se eu ficar só pensando e se, eu não vou me mexer. E eu nunca vou descobrir. Então eu prefiro descobrir, me arrependendo ou não, do que nunca tentar. Com certeza. E o primeiro passo é sempre o que você deve dar, né? Tipo, se Exatamente. jogar, se jogar. Mas você desenvolveu um trabalho acadêmico voltado para tatuagem? Não. Não. O trabalho acadêmico foi mais voltado, assim, a gente explorou tudo que era nicho de arte. E a tatuagem, eu lembro que me chamou a atenção por causa de uma colega que estava aprendendo e ela estava fazendo os desenhos de toda a organização e tal. E a gente via, assim, brevemente um pouco sobre tatuagem na história da arte, mas muito breve mesmo. Aí eu lembro que eu vi essa colega no Centro de Artes Visuais e a gente trocou uma ideia. E ela tava falando, não, é porque eu tô aprendendo, tô aqui desenvolvendo. Aí eu falei, cara, bacana, me explica. Aí, através disso, Interessante. que meu interesse se instigou mais ainda. Foi Uhum, abrindo, né? Foi abrindo exatamente. mais janelinhas. Muito, muito Uhum. interessante. E, assim, para começar a tatuar, Val, já partindo pro viés, tipo, não, já decidi, né? Aham. Agora eu decidi, quero tatuar. Como é que começa a vida de um tatuador? Olha, ela pode começar de muitos caminhos, mas compartilhando como foi o meu, como eu já tinha contato com essa colega e ela também estava iniciando, eu pensei, não, eu vou ali aproveitar para estudar com ela. Ela me passou uns conteúdos também, tudo sobre biossegurança, tudo sobre a história da tatuagem, sobre os estilos de tatuagem. E ela já introduziu assim no estúdio de tatuagem e me chamou para ir junto para observar como que funciona. Então eu passei assim semanas só observando. Só. Aí eu pesquisava sobre, via vídeos sobre, procurava, assim, cursos online também. Então, assim, eu fui pegando, assim, de tudo um pouco e fui atribuindo o meu conhecimento e anotando tudo. Sim. E eu lembro que teve um dia lá no estúdio que a chefe dela me chamou, conversou comigo, perguntou como é que tava indo meus estudos e tal, e no máximo eu tinha treinado uma vez na pele artificial. Aí ela chegou pra mim e falou, olha, pois eu tenho uma proposta pra você. Se você fazer uma tatuagem na sua colega aqui agora, eu lhe contrato. Menina, eu me tremi Pá, todinha. pá. Exatamente. E Uhum. assim, eu lembro que foi uma tatuagem mais ou menos 4 centímetros. Cara, eu levei mais de 3 horas. Do tanto que eu Nessa tava. tatuagem, Aham. Do tanto que eu tava suando frio, porque eu queria fazer tudo certinho. tu queria perfeição. E nossa, e meu Uhum. coração faltando sair pela boca. Caramba, tu lembra qual era a tatuagem? Lembro, era uma cobrinha bem pequenininha com uns universozinhos e uma florzinha saindo no meio. Menino, foi a tua primeira Minha tatuagem. primeira tatuagem. Essa foi a tua primeira tatuagem. Nossa, Uhum. mas. E um desafio, né? Nossa, Que totalmente, mas
me senti, assim, bem tranquila, porque ela tava me guiando, junto com a chefe dela, e ela falou, olha, tipo, é o processo, você vai se sentir desconfortável no início, mas você tem que começar de algum lugar. Uhum. Essa pessoa que foi tatuada por você pela primeira vez, ela já era tatuada? Sim. Sim, já era tatuada. Uhum. Porque eu fico imaginando, caso fosse a primeira tatuagem, né? Aí seria uma responsabilidade mais... Nossa, bem maior. Bem maior, né? Mas assim, quando você começou a tatuar, você já era tatuada? Já. Já, né? Já tinha passado pelo processo de ser tatuada. Ah, sim. E como foi pra você fazer a sua primeira tatuagem? Quero saber qual foi a primeira cheia também. de emoções, porque eu fiz escondido da minha mãe. Começa por aí, né? Exatamente. Ela não aprovava de jeito nenhum, mas ela gostava da ideia de eu começar a assinar tatuagem. Eu lembro que ela até falava, minha filha, você pode tatuar, mas você não precisa ser tatuada. E eu por dentro, poxa, mãe, eu quero uma tatuagem também, mas eu né? quero. Só que o problema é que a gente não quer só uma. Então, né? Sim. Aí eu lembro que eu fiquei muito nessa pressão de, tipo, meu Deus, minha primeira tatuagem tem que ser algo marcante, algo assim que me resuma ou defina alguma coisa que eu quero muito na minha vida. Aí eu tentei pensar, assim, em alguma coisa e ficava só com mais dúvida. Aí eu lembro que eu olhei pra minha calopsita e eu pensei, poxa, por que não fazer uma calopsita viajante? Porque se eu me inserir nesse universo da tatuagem, pelo menos eu botei como meta que eu quero viajar tatuando e levando isso pra mim como um aprendizado. Conhecendo gente nova, me introduzindo em culturas novas e sempre tendo os novos conhecimentos, pensando de uma maneira diferente, tendo contato com a galera local. Então isso pra mim é a parte mais gratificante que eu tenho como tatuadora. Sim, essa possibilidade também de se inserir nas outras realidades em si, né? Isso. Isso é massa. Isso é muito massa. Então, no caso, a Val, ela não começou a tatuar porque ela queria ganhar dinheiro. Não foi só isso, não foi isso, né? Não, foi não todo um rolê, né? Sim. Então, e olha só, gente, então que esse episódio também fique para, eu acredito que todo mundo vai refletir um pouco mais sobre essa área, porque tem muita arte envolvida, gente. Tem muita arte envolvida. Não é só aquele probleminha que tá na visão de uma pessoa que vê, e que essas visões também são entendíveis por questões culturais. Uhum. Né? São por questões culturais. Mas falando de cultura, né? Culturalmente falando, de onde que veio a tatuagem? Eu acho que já te fizeram muito essa pergunta também. Com certeza. Uhum. Assim, tem infinitos caminhos que eu posso te falar de onde que surgiu, mas, nossa, a gente pode pegar até a questão do Egito Antigo. Há questões também do período paleolítico. Tudo ali já tinha a presença da tatuagem. Porque, assim, isso me remete muito à primeira aula que eu tive de História e Estética da Arte com a professora Poliana, da UFP, que, quando ela estava falando das pinturas rupestres, a gente aprendeu sobre o desenho e o desejo. Então, o que aconteceu ali? Quando os caçadores estavam se planejando para pegar uma presa, fazer uma caça, eles desenhavam, eles arquitetavam um plano. Porque eles queriam lidar com a ansiedade do outro dia, tipo, meu Deus, outro dia eu tenho que caçar, então vou fazer de tal e tal jeito. Então, eles faziam isso para lidar com a ansiedade e também tinha o desejo de realizar aquilo. Então, essa forma de desenho fazia eles adquirir uma certa força, uma energia. E com o passar do tempo, eles foram marcando isso na pele também. Então, quando a gente já insere mais no quesito social, a parte de hierarquias, a tatuagem ela entra para separar um pouco disso. Aí também quando a gente entra no período antigo do Egito. Sim, olha, interessante. Inclusive é uma abazinha que é muito interessante da gente pesquisar, né? Uhum. Porque, nossa, eu acredito que a tatuagem tá em praticamente todos os povos, será? Assim, na antiguidade de todos os povos? Não, pelo menos a maioria, posso te garantir que sim. Não todos, sim. Sim. Com certeza. Mas quando foi que começou os preconceitos com a tatuagem, na sua opinião? Ou historicamente falando? Olha, também pode vir de vários viés. Eu posso citar um do período da Yakuza, que teve lá no Japão, que a tatuagem, como ela servia antigamente para demilitar quem quer da nobreza, quem quer disso e daquilo, ela foi tomando outros viés também, tipo, como separar certas facções, separar certos grupos. Então, a tatuagem, ela entrou nesse conceito de carregar um símbolo. E nesse período... Um grupo, né? Isso. E nesse período no Japão foi o da Yakuza.
Então, naquele período, a galera começou a ficar mais reclusa enquanto a isso, porque via como uma forma de ameaça. E também a galera ficava falando, não sei o quê, também tatuagem é coisa de pessoas que já foram presas, pessoas que fizeram marcas durante esse processo, sabe? Então, toda vez que a pessoa via outra com um símbolo ou uma marca, ela já ficava assim, meu Deus, o que que isso significa, sabe? Ela já via como um certo perigo. Ah, tô entendendo. Nossa, eu pensava que você ia falar lá do cristianismo, eu não tinha visto essa questão oriental, né? Sim. Caramba. E também eu posso te citar um pouco sobre de como surgiu o estilo do old school. Que o old school, ele é uma tatuagem que ele se caracteriza por um traço, assim, bem mais grosso. Cores, assim, um tanto mais primárias. E quando os pescadores saíam em aventuras e iam pegar bichos, essas coisas, pegar peixes, eles marcavam isso na pele. Como uma forma de troféu, uma forma de conquista. Tipo, tem aquele ditado, isso é história de pescador? Sim, sim. Então, eles levavam aquilo pra pele. Exatamente. Caramba! O old school, vou pesquisar bem que é uma imagem de old school, gente, pra mostrar pra vocês que estilo é esse. Como é que se escreve? Old... Old, O-L-D. Old, gatas. S. Old school. Tá aqui. Ah, sim. Não, old school eu já conheço porque eu sigo muitos tatuadores com esse estilo. Mas, por exemplo, vou mostrar aqui uma bem emblemática, né? Aqui enfim, uma imagem aleatória. Deixa eu salvar aqui. Vou até pedir para o Chan colocar ali depois. Galera, o old school é basicamente um traço bem mais grosso, né? Deixa eu aumentar aqui. Dá para mostrar, Chan? Ok. Dá pra mostrar? Tá só um... Pronto. O old school é esse aqui, viu, galera? Que esse aqui já era uma dessas formas de marca mais da sua história, literalmente, daquela história que você tinha causado, né? Uhum. Interessante. Dentre todos os estilos de fotografia, de tatuagem, né? Quais são os mais conhecidos? Os mais conhecidos, a gente tem o realismo, a gente tem o black work, a gente tem o fine line. Esses são os clássicos. Os clássicos. Uhum. E os que não são clássicos? Os que não são clássicos, nossa, agora você me pegou. Você colocaria o seu estilo como um não clássico? Talvez. Porque ele é um pouco mais híbrido do que o tradicional. Eu gosto de brincar com coisas que já existem, mas que também não existem. Levando ali um pouquinho pra brincadeira de mesclar uma imagem com uma ideia que você me trouxe. Seja com uma marca que você quer carregar, tipo, única. Então, assim, a gente tem muito presets na internet, seja no Pinterest, pra pegar como inspiração. Muita gente também gosta de fazer tatuagem que já existe. E eu já fiz algumas no início do meu processo de tatu. Mas quando o cliente chega pra mim e fala, Val, eu gosto muito do teu estilo e eu quero misturar tal estilo com a minha ideia e o teu estilo. Isso, pra mim, é uma coisa que não é tão tradicional, mas que eu amo fazer. Sim, sim. Porque já entra na Val enquanto artista visual, né? Exatamente. Enquanto artista plástica também. É artista plástica, artista visual? Artista visual. Artista visual, Isso. artista visual, artista visual. Qual a diferença mesmo? Agora eu fiquei curioso. É que o artista plástico, ele vai se voltar mais para uma técnica, seja, tipo, trabalhar com escultura, trabalhar com pintura, é mais voltado para isso. O artista visual, tipo, do lado de licenciatura que eu fiz, a gente aprende um pouco de tudo, mas voltado para a área de ensino. Certo, certo. Fora a tatuagem, a gente vê muito também que em muitos estúdios de tatuagem sempre tem o estúdio de tatuagem e o estúdio de piercing também. Uhum. Você já pensou em trabalhar com isso ou já trabalhou? Já pensei, mas eu acho que não é muito minha área. Não. Por quê? Eu acho que, assim, um fato engraçado é que eu tatuo, mas eu tenho pavor de sangue. Ai, gente. Sim. E quando os seus clientes já sangraram ou sangram? Nossa, pra caramba, porque depende muito de cada pessoa, né? Mas aí eu comprei uma vaselina que ela meio que inibe ali o cheiro do ferro do sangue, porque o problema pra mim é ver demais e sentir o cheiro. Sim. Mas quando ela inibe, pra mim fica tranquilo. Aí eu acho que trabalhar com piercing teria que ter mais esse tato de tipo, pô, vai sangrar, sabe? Então eu não quero estar passando por isso. Tô entendendo, certo. Gente, esta é Valmira Sabino, tá, gente? Então, deixem aí nos seus comentários o que vocês estão achando, se inscrevam no canal e compartilhem também esse conteúdo, tá, gente? Para que possa chegar cada vez em mais pessoas, tá, gente? Eu
Queria lhe perguntar agora, Val, falando do mercado de tatuagem, né? Uhum. Como você acha que tá o mercado de tatuagem hoje? Né? Você acha que é um mercado que tem crescido? É um mercado que precisa evoluir muito? Em que precisa evoluir? Uhum. Como você analisa o mercado da Aham. tatuagem hoje? Hoje em dia, eu diria que tá tendo bastante tatuador novo. E o mercado, eu sinto que ele tá querendo dar uma queda, porque tá tendo bastante tatuador e pouco cliente. Mas é uma coisa, assim, que se você saber trabalhar, saber se organizar, você fica tranquilo. Só que, assim, no meu caso, eu prefiro sempre estar viajando. Porque nisso você sempre faz novas amizades, você faz novos clientes, você conquista o teu público. E assim, é até engraçado porque a galera fica fiel a ti, como se fosse assim um cabeleireiro, essas coisas assim do tipo. Com certeza, eu que eu diga. Sim. Eu lembro até de um episódio engraçado que uma amiga minha me mandou mensagem 3 horas da manhã, assim, um monte de áudio, e eu fui ver aquilo no outro dia assustada. Ela falou, amiga, eu tive um pesadelo que eu tatuava com outra pessoa, mas eu nunca lhe trairia. Eu falei, minha irmã, nem se preocupa com isso, você pode tatuar com quem você quiser. Ela falava, não, mas eu só quero tatuar com você. Eu, não, tudo bem, mas então tá bom. fique tranquila. Não precisa ser uma crise existencial, Sim. né? Então, é engraçado que tem essa fidelidade da clientela. Sim, sim, com aquele tatuador específico. Exatamente. Eu acho que isso também é muito ligado também, Val, à tua linha artística Uhum. também, né? Já falando como opinião pessoal, né? Porque quando a gente... É muito mais interessante para alguém que é artista tatuar com alguém que também é artista, né? Uhum. Alguém que veio da arte. Não tô falando, gente, que os outros tatuadores não sejam artistas, porque com certeza eles são artistas também. Mas eu tô falando dessa veia mais artística, de encarar mesmo completamente mais a parte mais filosófica da coisa, a parte mais espiritual, né? Quando você tem contato com esse tipo de sensibilidade, que essa sensibilidade não é uma sensibilidade de todos os tatuadores. Tem tatuadores que são extremamente bons, mas são extremamente técnicos. Exatamente. E eles têm o seu público, né? E tem tatuadores que são extremamente bons e são extremamente mais espirituais, mais artísticos, mas com uma sensibilidade diferente, né? Que no caso, na minha opinião, a Valmira já estaria mais por ali, tá entendendo? Já estaria por ali. Sim. Algo mais pessoal. É por isso que as pessoas se apaixonam, tá entendendo? Pela tatuadora. Porque Sim. tem mais coisas envolvidas, né? Nossa, mas agora tu entrou num detalhe bem importante, porque assim, quando você começa a tatuar, pelo menos 80% assim, dos tatuadores ou das tatuadoras, elas tipo vão para um estilo específico. Elas gostam de trabalhar naquele estilo específico para poder melhorar mais ainda e poder se destacar no mercado. Ser o melhor naquele Exatamente. ramo. Aí, voltando para aquela questão de quando eu entrei em artes visuais, foi a mesma coisa na tatuagem. Eu olhei para todos os estilos, eu fiquei, meu Deus, eu quero fazer tudo. O que eu faço? Então, se eu fosse até, tipo, chegar para ti e falar, olha, eu não consigo classificar meu trabalho porque eu trabalho com o que o cliente chega para mim. Entendeu? Porque isso, na minha cabeça, não me deixa muito acomodada. E eu gosto de trabalhar com o que chega, com o novo. Por mais que ele me tire do cantinho ali do conforto, eu vou estudar, eu quero entregar o melhor resultado pro cliente. E também o que acontece? Muita gente chega para fazer a primeira tatuagem com muito medo. Muito medo, às vezes com muito preconceito que botaram assim na cabeça. Mas uma coisa que eu amo fazer no meu trabalho é explicar todo o processo. Tudo que o cliente for me perguntar, eu falo com o maior prazer, porque, assim, não é um bicho de 7 cabeças. Eu já trabalho há 5 anos nisso, só que quem é de fora e nunca viu e tá fazendo a primeira vez, é um terror. É verdade. Uhum. É verdade. eu acho que a minha segunda tatuagem, ela foi como se fosse a primeira, na minha cabeça. Porque a minha primeira tatuagem foi uma tatuagem totalmente escondida, né? Que eu gostei muito, foi pra eu saber o que é a tatuagem, sabe? Eu tatuei com um tatuador muito bom, inclusive de Teresina, né? Mas ela tava escondidinha. Ou seja, eu senti a dor da tatuagem, amo a minha tatuagem, né? Mas... Pra você, eu não acho que ela comprometa tanto todos os princípios que existiam todos na minha cabeça como a exposta no seu braço, né? Sim. Então, ali, quando eu decidi que eu mudei de tatuador, né? No caso, não foi pelo profissionalismo do profissional anterior, não foi por isso, né? Foi porque eu já te seguia há muito tempo e eu consegui enxergar uma coisa mais autoral, uma coisa mais interessante que pegaria, talvez, melhor aquilo que eu tava imaginando, né? E aí, realmente, foi como se fosse a primeira. Eu fiquei com muito receio de tatuar no braço, aqui numa parte bastante exposta, né? Então...
E tu já viu que eu sou extremamente tagarela, né? Então, tem que ter essa paciência de estar conversando com o seu cliente e tudo, né? Para que ele se sinta o mais à vontade possível. E amo, gente, minhas tatuagens. Amo minhas tatuagens. E é uma responsabilidade muito grande. Quando Muito você para pra grande. pensar nisso, você tá eternizando, o que vem em mente? Nossa, Não e sei. realmente, assim, às vezes dá até um nervoso, porque tem clientes e clientes, né? Porque, assim, o trabalho da tatuagem, ele é um trabalho manual. Então, assim, a gente pode até planejar um desenho e tal, pode ficar 99% perfeito, mas nunca vai ser 100%, porque o que torna único é porque é feito à mão, sabe? Então, às vezes, tem muito esse lance da exigência de cada cliente e a gente fica, assim, com nervoso, sabe? Mas é uma coisa que, com o passar do tempo, você aprende a lidar. Você vai superando. E no Uhum. início, como era? Nossa, no início era horrível, 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 horrível. Caralho. Eu lembro que... E se ela não gostar? E se ele não Sim, gostar? e se eu errar o traço, meu Deus do céu. Seus piates. Sim. Nossa. Nossa, eu lembro que a minha primeira tatuagem comercial, assim, que eu fiz... Nossa, eu lembro que eu falei assim pro cliente, olha, você espera 5 minutos que eu vou ali no banheiro. Eu fui no banheiro chorar. Foi. Exatamente, porque eu tava tendo uma crise de ansiedade. Eu pensei, eu tenho que ser profissional. Eu não posso demonstrar que eu tô insegura na minha cabeça. Porque, assim, meu coração tava pra sair. E eu pensei, não, eu estudei pra isso, eu treinei pra isso. Então, vou entregar o que eu sei. Uhum. E foi. E foi. E se jogou. Muito, muito interessante. E é daí que vão sair nos processos artísticos, porque o segundo cliente já veio totalmente diferente, não foi? Exatamente. Uhum. Nossa, gente, é muito... A gente realmente precisa pensar mais com a cabeça de quem tá envolvido nos processos, né? E não com a cabeça do que fulano me disse, do que fulano Sim. ciclano me disse. Mas o que você fala para aquelas pessoas, assim, que chegam para você? Nossa, Val, tatuagem é coisa do capeta. Aí eu falo, problema seu, meu querido. Não tenho nada a ver. Eu não tenho. Isso é um problema seu. O que eu tenho a ver com isso? Uhum. É isto, gente, é isto. Não, se a pessoa chegar, tatuagem é coisa do capeta, é nada. É coisa minha, eu que fiz. O capeta não fez nada. Olha que cor bonita. Olha que coisa Exatamente. bonita. Olha que coisa bonita. Gente, a gente precisa repensar muito com essas questões, né? E principalmente com relação às famílias também, né? Porque tem gente que tem aquele dizer da mãe que, eu vou tirar com a faca quente, tá entendendo? Nossa, a minha mesma foi uma que falou isso. Como foi a reação da tua mãe? Quando eu fiz essa escondida, foi na coxa, né? E você sabe como é Teresina, uma cidade assim quente que você derrete. Eu passei 3 meses usando calça comprida dentro de casa. Dentro de casa. Dentro de casa, em pleno BR vem cá. Aí depois ela começou a desconfiar assim, aí teve uma vez que ela entrou no meu quarto, aí ela viu. Lascou. A gente ficou ali uma semaninha brigada, mas depois ela começou a olhar, até que é bonitinha, né? Nossa. Aí nisso eu já tinha feito outra. Eu, não, espera ela encontrar outra. Mas Deixa ela achar sozinha. Eu vou deixar ela achar sozinha. Deixa ela achar sozinha. Da primeira vez deu certo, né? Da outra dá certo também. Aí na outra ela já até esqueceu da primeira. Até esqueceu. Gente, e assim, Val, você já falou que você já teve muitas experiências, né? Uhum. E falando sobre esses caminhares por vários estilos, né? Qual foi a sua tatuagem que foi mais desafiadora pra você? Mais desafiadora? Olha, pra mim todas são desafiadoras, mas eu acho que umas que eu posso classificar seria pelo nível de dificuldade e pelo tamanho. Eu lembro que assim que eu tava começando, eu tive que fazer um dragão de 40 centímetros nas costas de uma menina. Um dragão de 40 centímetros. Isso é que tradicional tamanho? japonês, Isso aqui mais ou menos esse tamanho. E eu era iniciante ainda, e eu fiquei, meu Deus, me lasquei. Me lasquei, mas eu pensei, não, vou respirar aqui, vou me concentrar, vou entregar meu trabalho. Aí, tem uma técnica também na tatuagem que a gente chama de freehand, que é quando você passa o decalque à mão. Porque, geralmente, como é que funciona para você fazer uma tatuagem? Tem estúdios que você usa já com a impressora, que ela imprime o decalque, que é o desenho que vai ficar marcado pra gente passar a tatuagem, a tinta, né, por cima. Sim. E outros que você imprime, bota em cima de um papel carbono e você passa pela mão. Como se fosse naqueles tempos antigos que você imprimir prova. Sim, sim. E o que aconteceu nesse dia? Eu fiz tudo à mão. Só que com o passar do tempo, as costas da menina foi suando e sumiu boa parte do decalque sobre as escamas.
Cara, eu entrei Que é a assim no parte mais desespero. delicada, né? A parte mais Exatamente. delicada. Eu entrei assim no desespero e eu pensei, não, vou ter que resolver isso no freehand. Fiz uma parte no freehand, metade sumiu depois. E eu fiquei, meu Deus, vou confiar na minha intuição, no meu olho, e fui a fundo. Ah, E ou seja, entreguei ainda. e entreguei. E entreguei. Eu tava assim, suando, passando mal. Demorou quanto tempo? Umas 6 horas. Umas 6 horas de E- agulhada. Exatamente. Eu tava tatuando em pé ainda. Pra completar. Desafio. Você tatuava há quanto tempo nessa época? Nossa, eu não Tinha fazia nenhum ano. Meu Deus. Eu, literalmente, que assim, legal. um bebê na tatuagem. Caramba, gente. Desafiozão. Qual foi a reação da cliente? Nossa, a cliente, ela amou a tatuagem. Saiu pulando. E eu só não saí pulando porque minhas pernas estavam doendo. Mas eu fiquei bem feliz depois de ter terminado. Nossa, imagino. Gente, é porque você olha ali a sua obra de arte, né? Ainda mais depois de um perrengue desse. Não. Caramba. E teve vários que aconteceu isso de sumir o decalque. Eu fiquei, meu Deus, Uhum. é isso. Mas quando você não se sente, assim, totalmente seguro, é só você colar ali o decalque com calma de novo. Tipo, não é o fim do mundo, sabe? Uhum. Se você acha que, não, dá pra confiar na minha intuição aqui e eu seguir do jeito que tá, só rocha. Agora, se não der, só não vai. Só não vai. E vai tentar outras alternativas. ali, né? Exatamente. No caso. É porque tudo que é novo, tudo que não tá no roteiro, tudo que fugiu, assim, assusta. Mas se você tem a possibilidade de ajeitar isso, é só você parar ali um pouco, conversa com o cliente, não demonstra desespero, que é importante, e segue o baile, sabe? É um momento muito delicado, gente, tatuar. Porque você realmente... Principalmente o momento que você tá... Que a pessoa tá sendo tatuada, por Uhum. exemplo, né? Quem tem mais de uma tatuagem, acho que é tranquilo, né? Porque você já sabe todo o processo. Mas realmente dá um nervosismo. Tipo assim, eu me preocupo mais com o bem-estar da Val do que o meu. Tá entendendo? Da tatuadora do que o meu. Porque é ela que tá fazendo ali, né? Então é responsa. Seu Nossa, trabalho sim. é uma responsa. Com certeza. É uma responsa. Gente, o papo tá muito massa, o papo tá muito bom, tá? Coloquem aqui nos comentários as interações de vocês, compartilhem esse episódio, tá, gente? Se você quer que a sua mensagem apareça aqui na nossa tela também, você pode estar fazendo um pix pra gente, coloque sua mensagem que ela vai aparecer aqui na tela durante a nossa exibição, tá, gente? O nosso projeto é um projeto 100% autônomo, tá, gente? 100% independente. Então, caso você queira contribuir com qualquer quantia também, fiquem à vontade, pois o nosso QR Code está aqui, caso você deseje contribuir, tá, gente? Com essa iniciativa de levar conteúdos assim cada vez mais longe. Pois bem, e falando sobre quem ajuda este projeto a acontecer, vou estar pegando aqui a minha lista dos maravilhosos patrocinadores do Goiaba, tá, gente? Aqueles que fazem este projeto acontecer. Quero começar falando, gente, da Odonto União. A Odonto União, gente, é referência no aspecto da odontologia, viu, gente? Não espere você estar precisando de algum reparo para você ir no dentista, tá, gente? O time da Odonto União conta com diversos profissionais extremamente capacitados para lhe atender. Entrem no Instagram Odonto União, conheçam, dê aquela conferida lá na localização que está bem no centro da cidade, viu, gente? Bem no nosso centro comercial ali, próximo à Casa Maria, tá? E vá lá fazer o seu orçamento de todo o plano que você estiver precisando, tá, gente? Então, entre em contato com a Odonto União, que você não vai se arrepender, tá, gente? Conheçam todos os serviços e todos os profissionais. Pois bem, outro profissional que você sempre precisa, gente, que é, assim, essencial na sua agenda telefônica, é alguém que entenda de informática, tá, gente? Aqui no Goiaba Sem Bicho nós confiamos no Xande Informática. Xande Informática, ele trabalha com manutenção de computadores, montagem de computadores, com montagens e manutenções de impressoras e também com sistemas de automação comercial. Então, você que tem o seu empreendimento, quer colocar todos os programas aí, tudo organizadinho, montar os seus computadores, você pode estar entrando em contato com o Xande Informática. Vai lá na bio, Xande Informática, no Instagram, e você já vai lá na bio achar o WhatsApp dele e salvar, porque você vai precisar em algum momento. Um abraço, Xande, maravilhoso, sempre nos tirando aqui dos nossos perrengues. Se você procura, gente, também uma instituição para alargar todos os seus conhecimentos, quem sabe fazer artes visuais também,
Na Unifatesc tem, tá, gente? Unifatesc é a universidade à distância, que ela é 5 estrelinhas, tá, gente? Na avaliação do MEC, tá, gente? Então, corre para conhecer todas as possibilidades da Unifatesc, que as mensalidades, gente, cabem muito no bolso, tanto dos cursos superiores quanto das especializações, tá, gente? Então, entrem no site da Unifatesc, que lá tem tanta possibilidade que você... Gente, você vai querer fazer umas 3 graduações, tudo na Unifatesc, viu, gente? A galera é muito boa e é 100% online, tá, gente? Entra lá no Instagram da Unifatesc, veja as promoções, porque sempre tem promoções nos cursos da Unifatesc e você não vai se arrepender de conferir e de estudar, gente, porque formação é sempre bem-vinda. Hoje em dia, se você não tem uma boa formação, meu filho, o mercado vai te tirar para escanteio. Então, vamos estudar na Unifatesc. Ok? E para deixar nossa barriguinha cheia, gente, a gente tem Burgerflix, tá, gente? A Burgerflix é uma hamburgueria referência em União, quando o aspecto é a comida de qualidade, tá, gente? É uma hamburgueria aí com carne selecionada, carne artesanal e com combos e hambúrgueres todos que têm o nome de filmes e séries, ou seja, a gente tem todo um conceito também, viu? Um dos deliveries mais rápidos da cidade, que você, goiabeiro, não precisa passar à vontade. A gente sempre está colocando aqui os combos da Burgerflix nos nossos stories e você não pode passar à vontade, você pode pedir o Burgerflix direto na sua casa, tá? Então, compre aí o seu combo. Tem combos desde o mais simples aos tamanhos famílias, com tudo que tem de melhor aí no ramo de hamburgueria. Também tiragostos e muitas delícias, tá, gente? Então, entrem lá no Instagram da Burgerflix, fiquem por dentro de tudo, das promoções também, porque eu sou o cara que garimpa promoções e vocês também não podem perder, viu? Pede o seu Burgerflix e ainda diz que viram no Goiaba Sem Bicho, tá? Um abraço pra Fábia e toda a sua equipe. Pois bem, gente, é isto. Vamos voltar a falar sobre tatuagem? Vamos, né, gente? Porque agora, eu acho que agora que a conversa tá ficando boa, gente. Vamos lá. Tem muita coisa ainda pra gente falar hoje. Com certeza. E tanto é que está aqui quem a gente não pode deixar de ter, gente, né? Que esse programa aqui sempre tem os melhores conteúdos e a maioria deles também vem daqui da nossa Goiaba Curiosa. Você vai... Adorei essa goiaba. Você gostou da nossa Amei. goiaba? É uma goiaba bem artística também. Misteriosa. Bem misteriosa. Pois bem, você vai colocar sua mãozinha aqui, vai tirar um papel e vai vir uma frase que você vai colocar a sua opinião. Eita, vamos lá. Vou até ficar meus olhos aqui. Tem nada polêmico, não. Ou tem, ou vai que... Vai lá. Vamos lá. Vou deixar a nossa goiaba aqui, que veio aí. Tatuagens inusitadas que já fiz. Vamos lá. Olha, é até engraçado falar, porque assim, eu literalmente já tatuei um pouco de tudo. Eu acho que a tatuagem mais inusitada que eu já fiz foi um abacate com uma bunda. Um abacate com uma bunda. Sim, Um abacate. Nossa. exatamente. A pessoa chegou pra ti assim, Val. Então, era uma tatuagem de amizade. E assim, era Olha. bem simples, 2 abacatezinhos que um tinha semente e outro completava, mas o destaque é que eles tinham uma bundinha marcadinha. Então eu achei muito icônico aquilo. Meu Deus. E foi nas 2 pessoas. Isso. E foi nas 2. Faria super, faria super. Inclusive, tem uma tatuagem que de vez em quando eu mando pra Vivi. Um abraço, Virgilina Valadão, meu mozão lá da Santa Maria da Codipe. E a gente tem aquele bonequinho que é só um tracinho, que é do meme, dos primeiros memes que existia, que tinha um que dava dedo, tinha um que, Ah, eu sei. que bebia cachaça, né? Aí tem um que é brindando um copinho de cerveja. Uhum. Esse eu faria com ela. Super faria com ela, de boas. Você já fez muita tatuagem em amigos, assim? De amizade, De já. amizades? Uhum. E de relacionamento? Ah, com toda certeza. Já chegou gente querendo tatuar o nome do namorado, da namorada. Ah, em lugares escondidos também? Tipo Escondidos, assim, na bunda, na lugares virilha? visíveis, com certeza. E chegou gente, inclusive, pra tapar depois, porque deu errado. E a gente até brinca, assim, dizendo que na tatuagem você nunca deve tatuar o nome do seu amado ou da sua amada. Porque vai acontecer de jogar em praga, o universo vai dar uma volta e as pessoas terminam. Olha
Olha, fiquem aí, gente. Mas fiquem não aí. é 100% comprovado, mas toma cuidado. Se quiser fazer, se chegar pra ti, faz aqui, você faz, né, Val? Eu aviso, fala, mas se a sério. pessoa quiser muito, pois então, né? Então Avisei. vamos, né? Então vamos, né? Então vamos. Exatamente. E, ó, achei pesado. Vou anotar essa. Nome de parente é o que mais tem também, Nossa, né? com certeza, homenagem, família, seja pai, mãe, ou até ente que já foram. Tipo, Pets. pets. Nossa, é só o que tem, a maioria. Uhum. Eu acho muito bonito. Inclusive, teve uma tatuadora que eu tinha muito. Ela era uma das tatuadoras que estava na minha lista, né? Uhum. Que é a. Eu lembro do Instagram dela. É a Tatu da Lua. Ah, conheço. Luana, acho que é Luana o nome dela. E ela tem, meu Deus do céu, o trabalho dela muito massa, né? Achei o trabalho dela muito bonito. E ela mesma tatuou o gato dela Sim. no braço. E eu conheci ela numa parada de ônibus. Sério? Em Teresina. Tipo, indo pra UFP, ela também tava indo pra UFP, né? Uhum. Eu olhei pro braço dela, tava recém-feita a tatuagem, Uhum. né? E eu disse, caramba, que tatuagem bonita. Eu literalmente cheguei pra ela falando, que tatuagem bonita, né? E aí eu fiz uma amizadezinha com ela, né? Uhum. E aí eu acabei até dando de presente uma tatuagem pra uma amiga minha, com ela. Com né? ela. Uhum. Que aí foi a primeira vez que eu fui no estúdio de tatuagem. Uhum. Foi quando eu dei uma tatuagem. Nossa, presente. inclusive o trabalho dela é incrível. E ela trabalha assim com old school. Ela é old school. Ela é Que old tem school. assim uma personalidade que é totalmente dela. Dela. Eu acompanho ela nas redes sociais. Nossa, eu ainda admiro hoje, demais. ainda hoje. Aí, como ela é muito do old school, aí eu, não, gente, old school não é pra mim. Old school não é pra mim. Mas eu admiro muito o trabalho dela. Ó, um abraço, viu? Tatu da Lua. Luana. Luana, sim. Você é maravilhosa. Goiaba Curiosa. Eita. É porque eu ia puxar outra curiosidade minha aqui, Tá, gente. essa daqui eu Deixa posso a goiaba. deixar aqui? Pode me entregar Tá, aqui. vamos lá. Eu tô tão curioso mais por tatuagem que eu tô querendo puxar as minhas. Eu tenho meu próprio bloco de notas aqui. Pode tirar. Vamos lá, vamos ver o que a curiosidade me espera. Tatuagem, religião. Tatuagem e religião. Uhum. Qual a sua opinião? Olha, tem religiões e religiões que aprovam ou não aprovam a tatuagem, só que eu acho que isso depende muito da pessoa que é praticante. E assim, eu já vi pessoas que queriam muito tatuar alguma coisa relacionada à religião, mas diziam, mas a minha própria religião não permite. E pessoas que tinham a mesma religião e tatuaram mesmo assim. Então eu acho que é mais assim uma questão pessoal, de como cada um leva a sua fé, de como cada um quer carregar isso consigo mesmo. Então, também quando a gente fala do meio da tatuagem na religião, tem alguns certos preconceitos voltado para isso, tipo, a pessoa que tá ali na igreja ou que foi para algum outro lugar, aí alguém veio e fala, mas por que você fez isso? Sabe? Tipo, você pecou, você fez isso, você fez aquilo. Mas aí já é outros 500, né? Porque daí depende de como você vai receber isso na tua vida. Então, se você se importa ou não se importa, é algo totalmente pessoal. Sim, sim. E inclusive, galera, a gente volta para a mesma fala da Val, né? Faz uma ponte, né? Pense na cabeça de quem fez. Então, tipo assim, o seu preconceito ele é só seu. Então, exatamente. Ele é seu. Então, por que a felicidade do outro tá te incomodando, sabe? Então, é porque o problema deve estar com você. Deve estar com você. E falando sobre o objetivo de todas as religiões, não é fazer e praticar o bem? Exatamente. Então, se o outro tá feliz, gente, deixa o outro ser feliz. Exatamente. Deixa o outro Ele ser fez feliz. a tatuagem nele, Quiser então, tatuar na testa, gente, tatua, gente, tatua. Ai, faça. Gostei. Vamos lá. Inclusive, tem uma tatuagem que eu acho muito bonita, são as indianas, com estilo indiano, né? Eu acho muito bonito aqueles casamentos indianos que fazem. Que eles usam um pigmento, passam e depois de um tempo eles retiram e fica ali. Isso, eu acho muito bonito aquilo dali. Né? As mulheres com as mãos todas cheias de... Acho a coisa mais linda do mundo. Adoro ver documentário de culturas diferentes. Né? Que eles têm uma perspectiva, assim, totalmente diferente da nossa. E o bacana é isso, é o diferente. Já pensou se tudo fosse igual? Que graça que ia ter. E é por isso que você escolheu ser viajante, né? Exatamente. Gente, eu vou ser um fotógrafo viajante também. Vamos lá. Mais uma. Goiaba curiosa. Nossa, goiaba curiosa. Sempre que vou tatuar, eu...
Nossa, sempre que eu vou tatuar, eu tenho que botar música. Primeiramente. Exatamente. Só tatu escutando música. Sim, se não tiver música, não tem tatuagem. Brincadeira, tá? Às vezes a caixinha descarrega, mas eu dou um jeito. Daqui na sua cabeça tá assim, ó. Exatamente. E pra mim, até assim, uma forma de ritual de preparação, sabe? Sempre que eu tenho uma tatuagem marcada, eu gosto ali de chegar 1 hora antes pra me ajeitar o ambiente, deixar o mais confortável possível. Eu gosto de botar minhas músicas, de organizar com calma, pra quando o cliente chegar, é só falar, não, vamos só imprimir, vamos ver o local e vamos mandar brasa. Pra ser, sim, pra ser objetivo e tudo, né? Exatamente, mas esse momento é sagrado pra mim, essa 1 hora que eu tenho antes de receber o cliente. Sim, essa é a tua preparação pessoal mesmo. Exatamente. Pessoal. Galera, inclusive é uma coisa que eu já perguntei em outros episódios aqui, principalmente pros artistas, né? Uma pergunta que eu sempre pergunto pros artistas. Eval, como é que você lida com os bloqueios criativos de você enquanto artista? Né? Quando alguém te pede uma ideia, alguém te vai e tudo, e aí você não... Como você lida? Como lidar com bloqueios criativos na vida de artista? Cara, é um negócio assim complicado porque é o mal de todas as pessoas que trabalham com arte. Sempre vem esse bloqueio criativo. E no início, quando eu tentava lidar com ele, eu me frustrava. Porque eu ficava naquela, meu Deus, eu tenho que me organizar. Eu marquei tal dia, então eu tenho que criar o desenho. E no início, eu meio que deixava a carroça na frente dos cavalos, por assim dizer. E isso me atrapalhava muito. Então, com o passar do tempo, eu pensei, cara, por que eu só não respeito o meu tempo, sabe? Eu seja sincera com o cliente, eu falo, olha, se você quer uma coisa mais comercial, eu lhe entrego, porque o desenho já tá pronto, se quiser fazer poucas alterações, a gente faz. Mas agora, se você quer, tipo, uma coisa que entregue 100% o que tu me falou, de corpo e alma, então eu preciso, assim, de um tempo pra alinhar todas as ideias, pra me organizar, pra entregar o máximo que eu conseguir. Que é sempre o melhor resultado. Sim. E chegar no teu objetivo, que é o melhor resultado, né? Então, isso requer muita responsabilidade. Por que eu sempre pergunto isso? Porque eu acredito que o artista, ele precisa discutir muito mais sobre isso. Porque a gente tá numa era, né, que a arte, ela tá completamente comercializada, né? E a gente precisa ainda... principalmente para ganhar, talvez, né, para valorizar mais ainda a nossa arte, para lucrar mais, de estar produzindo, Sim. a gente se cobra de estar produzindo. Ah, mas o fulano fez tantas tatuagens, o feed do fulano tá muito melhor do que o meu, sabe? Que além de tatuar, você tem que ser filmmaker, fotógrafa, tem que entender as trends, tem que postar na hora certa, tem que dançar o TikTok. Tem que fazer o TikTok, porque... Tem que se adaptando, né? Tem que se adaptar, né? Então, quanto mais a gente comercializa a nossa arte, vai deixando isso cair dentro desse sistema, os bloqueios criativos artista, porque às vezes a sua assistindo, né, e tudo mais. Sim. Porque todo artista, esse lance de dizer que artista não tem bloqueio criativo. É mentira, porque Eu todos acho que é mentira, temos. gente. Todos temos. Nossa, mas também em compensação, quando a criatividade vem, eu me sinto assim uma máquina. Tem dias assim que eu fico direto só me dá respirando. Me dá uma costa pra me fechar. Nossa, venha, pode vir. Pode ir. Você já fechou, tipo, umas costas, uns braços, assim, Nossa, da pessoa? Em uma tatuagem só, várias? Assim, teve períodos que eu tatuei por etapas. Sejam 1, 2, 3 sessões. E, inclusive, o meu maior tempo tatuando foi 16 horas. Sem parar? Sem parar. Assim, eu parava pra ir no banheiro, tomar uma água, deitar ali no chão, tem uns... Comeu? Sim. Comeu. Tem uns 20 minutos de glória, porque minhas costas estavam chorando. 18 horas? 16? 16 horas. Mas nunca mais cometo uma loucuragem dessa. E a pessoa, minha gente? A pessoa tava só tomando Doflex e aguentando. Mas eu, sinceramente, não aguentei, sabe? O que foi essa tatuagem? Cara, foi um combo de 8 tatuagens. Seja fechamento de braço, tatuagens médias, grandes, espalhadas pelo corpo. Mas isso aconteceu num período que eu tinha poucos dias aqui em Teresina, ou lá em Teresina, né? E esse cliente queria muito, muito tatuar comigo. Aí eu pensei, não, eu vou fazer esse esforço. Só que eu acabei me desrespeitando um pouco, né? Porque passou dos meus limites, mas eu tava ali querendo encarar toda hora.
E parecia que eu só tava respirando trabalho, trabalho, trabalho. Eu fiquei, não, tá na hora de eu dar um pause aqui, porque não é isso que eu quero, sabe? Ah, é sempre... O artista também sempre chega nesse ponto. Sim. Que você começa a entender que você precisa comercializar sua arte, você acha prazer comercializando sua arte, você acha seu lugar no mercado porque aquilo começa a render e você começa. Exatamente. E começa a trabalhar até chegar no seu limite. Quando você chega no seu limite aí, calma, pelo amor de Deus. Vamos dar aqui um time, porque senão o meu corpo já tava querendo dar um time. Eu tava tendo, assim, crises de burnout, assim, muito forte, sabe? E eu fiquei, não, cara, é porque, assim, como eu te falei, o mercado da tatuagem, ele depende muito. Tem hora que ele tá muito bom, tem hora que ele tá muito ruim. E quando ele tá bom, a gente quer pegar essa onda, sabe? Só que a gente não pode cair da prancha. Porque se a gente cair da prancha, a gente vai perder ela e vai perder a onda também. Então, ou seja, quando tá com muito trabalho ou coisa assim do tipo, separe um tempo pra você também. Tempo de qualidade, um tempo pra você respirar, pra você dar uma pausa, porque não adianta nada você querer trabalhar com criação, trabalhar com isso e você se matar de trabalhar. Que daí o que você tá entregando, sabe? O que você tá entregando? E outra, meu filho, quem trabalha com trabalho artístico, você demora 5 anos, você tá tatuando 5 anos pra construir um nome. Você só precisa de um trabalhinho pra destruir o seu nome. Exatamente. Né? Então, eu sempre também eu tomo muito cuidado com isso, com todos os meus trabalhos, né? Meu Deus do céu, de todos os anos que eu trabalho com fotografia e com os meus outros trabalhos também, eu sempre busco construir um nome sólido, um nome de trabalho de credibilidade, né? É o mais liso possível, o mais limpo possível, né? Profissionalmente falando, mas pra derrubar, meu filho. Nossa, cara, e o complicado também é que quem trabalha com criação no geral tem uma autocobrança que é absurda. Eu falo isso por conta própria, porque até no meu momento de descanso eu tenho essa autocobrança, sabe? Tipo, naquele pensamento, tipo, não, eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar desenhando, eu tenho que estar tirando foto, eu tenho que estar pensando coisa pro TikTok. Então, calma, sabe? Dá um time, porque senão a gente atropela tudo. Atropela tudo. Tem que responder comentário, tem que responder direto. Exatamente. Muita Nossa, coisa. e outra coisa que acontece bastante é quando você fez todo um planejamento ali com o cliente, conversou com ele, chega a hora de tatuar, você bota o decalque ali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, passa horas, aí o cliente fala, não quero, mudei de ideia, já aconteceu algumas vezes. E assim, eu me frustrei pra caramba, mas eu pensei, acho que é melhor ter acontecido isso antes do que o cliente depois chegar pra mim e falar, não gostei, ou eu não quero mais, mas enfim, fiz o meu trabalho, né? Mas são, assim, obstáculos que a gente lida com o passar do tempo e a gente vai pegando tato pra essas coisas, sabe? Porque no início, nossa, é de acabar com a nossa cabeça, sabe? Mas é aquela coisa, sempre vai acontecer. Sempre vai ter coisas boas, coisas ruins, porque isso faz parte da trajetória. E ainda mais os artistas, né? Gente, porque é gente que sofre artista. Sim. Sim. Se você vê um artista, você dê um abraço, porque deve estar precisando. É isso. E se a arte dele for comercial, né? Assim, tiver lá no mercado, meu amigo, ele precisa. Sim. Muito bem, gente. Tô amando. Coloca as interações de vocês aí, gente. Vamos Vai lá. lá. Mais uma pra gente encerrar aqui a nossa goiaba curiosa. E ela quer saber da Valmira Sabino. Blackout. O que você acha? E aí? O que é o blackout, primeiramente? Cara, né? o blackout, ele é um estilo de tatuagem que ele vai cobrir tudo, vai pintar tudo. É literalmente como se você pegasse esse braço inteiro e falar, não, eu quero pintar tudo de preto. Então, assim, é um estilo de tatuagem que muita gente julga. E assim, eu não consigo julgar nenhum estilo porque cada um vai, tipo, definir o que a pessoa gosta ou, tipo, vai ter a ver com ela. Então, assim, às vezes um blackout pra ti não pode fazer nenhum sentido. Ou, tipo, é só um braço todo pintado de preto, ou só pintado, sei lá, de vermelho, ou só alguma outra cor. Mas pra pessoa pode ter todo um significado, ou às vezes ela só pode ter feito porque ela gostou do estilo. Do blackout em si, né? Exatamente. Eu tô entendendo. Isso vale pra todos os estilos, né? Nossa, com Isso certeza. vale pra todos os estilos. Só que o blackout, ele realmente é um pouquinho polêmico, porque ele não tem forma, né? Sim. Ele só é uma pintura, né? Ele só é uma Só é uma pintura. Tem pessoas que pintam o braço todo, né? Eu já vi também. O mais comum é de braço, né? O mais comum é de braço. Isso, né? a galera, tipo, faz como se fossem espelhamentos também ornamentais com blackout, que, assim, eu acho um trabalho muito lindo. O que seria? Um ornamental é, tipo, quando, por exemplo, você
que é fechar mais, basicamente, tipo, só esse lado aqui todo de preto, com uma forma, esse daqui também, e vindo linhas, vindo formas junto, tipo, vazados também. Então, Galhos. isso, galhos. tipo, pode ser várias coisas. A galera gosta de brincar com os estilos, com a imaginação, sabe? Interessante. E assim, eu já vi muita gente também, depois que fez blackout, acontecer, de se arrepender, coisa e tal, mas isso acontece com todas as tatuagens, sabe? Tipo, pode ser o estilo que for, pode entregar o que for, mas se a pessoa se arrepende, aí é uma coisa pessoal dela. Mas também de blackout eu já vi muita gente pintando, tipo, com cores vermelho, branco por cima, pra trazer um cheio e vazio. E são estilos e estilos, né? São estilos e estilos. Uhum. Interessante. E uma coisa que eu tava vendo no Twitter, não foi no TikTok. Uhum. Não uso o TikTok. Mas preciso usar pra me vender minhas Tem coisas que fazer lá umas também. dancinhas lá. Tem que fazer uma dancinha. Eu já faço muita dancinha aqui no Goiaba, inclusive. Um abraço, Lorena, lhe amo. Mas eu vi no Twitter a cicatrização de um blackout. Uhum. Ela é mais complicada, né? Meu amigo, Mais porque complicado. o processo de cicatrização em si já é doloroso. Imagine se é uma área inteira pintada, fechada. Eu Aí. vi que a casca é mais grossa, né? Sim, Tipo, imagino também a coceira que deve dar, porque, nossa, cara, a hidratação, a pessoa Uma loucura. hidrata, tem que hidratar muito, passar a né? pomada, cicaplast. Uhum, tem Gasta mais com a pomada do que com a tatuagem em si, porque a cicaplast tá uma facada. É verdade, Val. Sim. Agora eu vou ter que fazer outra tatuagem, gente, pra mim usar o resto da pomada, que sobrou. Pois bora aproveitar, bora aproveitar. Então, tô brincando, mãe. Eu disse que não ia fazer, eu não vou fazer. Um abraço pra mamãe. Que deve Chame tá ela pra assistindo. fazer uma também. Acho que é a mamãe. Pois é, mãe. Olha aí, gente. Olha, você já viu. A mamãe, inclusive, a mamãe elogiou muito seu traço. Você agradou a mamãe, tá entendendo? Nossa, eu tô me sentindo... Agora eu tô me achando. Você agradou a mamãe, que a mamãe não é a favor de tatuagem, tá entendendo? Mas quando eu cheguei com a primeira e com a segunda, meu Deus, essa segunda a mamãe gostou mais do que a primeira, né? Ela disse, meu filho, nem parece uma tatuagem, parece que é um caderno de desenho. Isso é a forma Uhum. de elogiar e eu amei, viu, mãe? Que bom que você gostou. Isso tira Foi um encargo, aprovado, foi tira um aprovado. encargo de consciência muito Uhum. grande, né? Mas a gente pegando esse gancho da cicatrização, Uhum. quais são, agora o momento, dicas da Val. Aham. Quais são os cuidados pós-cirúrgicos da Da tatuagem. da tatuagem? Olha, o mais importante é você Não é evitar... cirúrgico, viu, gente? Só brincadeira. Não é cirúrgico. O mais importante é você evitar sol no local. É você evitar contato com qualquer outra coisa externa, seja tipo pessoas tocando, se você tem um gato, um cachorro, algum outro pet, evitar que ele toque ali, porque querendo ou não, a tatuagem em si, ela é uma ferida estética, que ela tá sendo ali introduzida na tua derme. E você deve evitar alimentos muito carregados, frutos do mar, carne de porco no geral, e evitar também, pelo menos assim no primeiro mês, banhos de mares, banhos de piscina, porque tudo pode conter alguma coisinha que pode entrar ali em contato e dar muito ruim. Só que daí, um assunto polêmico também, que é isso, o pós-cuidado, eu já vi muita gente falando, Val, mas depois que eu tatuei, eu comi carne de porco, não aconteceu nada. Comi peixe, não aconteceu nada. Eu me embriaguei, não aconteceu nada. Olha, que eu tô de olho. Não fui eu, gente, não fui eu. Mas agora eu vou contar um segredo dos tatuadores, que assim, o que acontece? Cada sistema imunológico das pessoas são diferentes uma das outras. Então, como a gente é tatuador, a gente não sabe como funciona de cada um. Então, assim, vai ter gente que vai tatuar, vai encher o cu de cachaça, vai comer carne de porco, não vai acontecer nada. Mas tem gente que vai respirar perto disso e vai inflamar. Então, como a gente não adivinha, a gente recomenda não Tatuos. fazer nada disso. Porque até é um meio, assim, de a tatuagem cicatrizar um pouco mais rápido. Que é você respeitar esse momento. De cicatrização. É o seu Isso. corpo que vai dizer que time é esse, né? Exatamente. Daí você vai cuidar direitinho da sua tatuagem, você vai hidratar ela com a pomada pelo menos 3 vezes ao dia, lavar com um sabonete neutro, que é só seu. Compra ali um novinho na farmácia, e ali é só seu, que daí não vai estar em contato assim com nada, pra não correr risco de nenhuma contaminação. Com certeza, com certeza. E caso aconteça alguma inflamação, o que fazer? Cara, aí vai depender do grau.
Porque, assim, eu já tive clientes que mandaram mensagens, assim, desesperados. Ah, Val, comi camarão sem querer, comi porco sem querer, tá inchado. Daí eu, pois tome algum anti-inflamatório, seja um que o teu médico indica, ou se você sabe que tem alergia, você evita. Então, eu sempre aconselho mais a pessoa procurar um médico, dependendo do grau. Porque, assim, a gente que trabalha com tatuagem, a gente passa essa questão da noção que o cliente tem que ter, e depois que ele sai do estúdio, é uma responsabilidade dele. Aí a gente, o que pode fazer diante disso? É passar esse guia, dependendo do grau, e se tiver um pouco mais sério, a pessoa assumir a responsabilidade e ir ao médico, né? Porque não foi a gente que chegou lá e botou camarão na boca do cliente, né? Sim. Então, sim. assumam suas responsabilidades. Assumam as suas responsabilidades. Importante, importante. Sim. Inclusive, sobre esse assumir as responsabilidades, né, gente? A gente teve aqui com a doutora Samara, cirurgiã dermatologista, né? E a gente deu só um toquezinho sobre tatuagem, né? Que me fez lembrar agora também de uma queloide que eu tinha no ombro, né? E aí esse foi um dos receios que eu tive de fazer a primeira tatuagem, porque eu já tive uma queloide, né? E aí, mas só que a minha queloide, ela se desenvolveu porque ela estava em uma articulação. Não que eu tinha problema de queloide, né? Mas, enfim, eu soube que tinha, né? E aí o dermatologista, o cirurgião dermatologista que fez a minha cirurgia, ele falou bem na frente da mamãe. Isso serviu muito pra desconstruir também um pouquinho da mamãe. Meu filho, eu acho que vai ficar muito bonito uma tatuagem aqui. Pra dar uma disfarçada, né? Pra dar uma disfarçada nessa cicatriz. Aí eu, mãe, eu não tinha tatuagem. Eu disse, mãe, a senhora escutou? Obrigada. E aí, a mamãe, toda vez, quando alguém fala da minha tatuagem, a mamãe fala, não, mas até o cirurgião lá, não sei o que, ele falou que pode. O médico receitou uma tatuagem. O médico receitou a tatuagem. Olha só, sabe? vamos seguir a recomendação, né? É isso. Eval, também falando ainda sobre essas questões estéticas, né? Você já... Como é que é a autoestima do pós-tatuado? Assim, você já fez uma tatuagem que renovou a autoestima de alguma pessoa? Nossa, com certeza. Basicamente, assim, de todos os meus clientes. Já teve gente, assim, que já saiu pulando de alegria, gritando, assim, de felicidade mesmo. Tipo isso. Pegou meu braço, assim, pulou junto e eu pulei junto na alegria. Eu fico, meu Deus, tipo, isso é muito gratificante do meu trabalho, sabe? Porque quando vem esse processo da autocobrança, tipo, a gente fica ali 1000 pra baixo a respeito da criação e tal... Mas quando o cliente, tipo, entrega aquele olhar, você fica, pô, fiz um trabalhão, né? E eu entreguei. Então, todo o esforço, todo o processo que eu fiquei deprê, valeu a pena. Valeu a pena. Aí acaba renovando até a nossa própria autoestima como profissional. Artística. Aí pronto, meu filho, você passa um mês tatuando todo dia. Oxi, pode mandar. Pode mandar. Eu tava vendo tatuagens, sabe de quê? De pessoas que fizeram cirurgias de escoliose. Né, que é aquela cirurgia que pega a coluna toda, é uma cirurgia que é extremamente delicada, né, e que fica uma cicatriz enorme, né, mas tem uma comunidade de pessoas que tem a escoliose, né, que fazem esse tipo de cirurgia extremamente delicada, só com inspiração de tatuagem, sabe? Eu achei isso tão lindo. Tem tatuagens também que eu já vi de pessoas que tiraram a mama, né, de mulheres que passaram por câncer, que faz uma tatuagem relacionado a alguma coisa. Enfim, eu gosto muito de ver essas histórias de superação também. Tá tudo dentro do mesmo ciclo, né? Sim, com toda certeza. De ressignificar as coisas. É isto, gente. Estes são os princípios da Valmira Sabino, tá, gente? Como fazer... Antes de eu ir aqui para os nossos patrocinadores, como fazer para achar Valmira Sabino no Instagram? Venda seu peixe. Então, você pode estar digitando aí ValSabinTT, que você vai encontrar o Instagram com o meu trabalho. Lá eu divulgo tudo que eu faço, os processos, os cuidados que eu recomendo. Eu posto também flashes, eu posto um pouco assim do que eu gosto de desenhar fora da tatuagem, porque às vezes pode chamar a atenção de algum cliente. E eu também trabalho como ilustradora digital. Seja tanto digital, tanto no papel, no quadro, só que o que tá mais ali... inserido é a tatuagem. Mas eu gosto de trazer também um pouco dos outros tipos de arte que eu faço nesse Instagram. É isso aí, gente. E se você não sabe ainda, está marcado em todos os nossos stories também, viu, gente? Então, você que está acompanhando agora no momento, você pode ir lá nos stories do Goiaba Sem Bicho, que ela está marcada em todos os stories, tá? E caso você esteja escutando ou assistindo esse episódio também em um outro momento, você já viu que o arroba dela é exatamente esse
que ela falou. Gente, é isto. Galera, e olha só essa galera boa aqui que faz o goiaba acontecer também, gente. Eu vou começar falando da Duda Premium, tá, gente? Duda Premium é especialista em carne, menino. Quem é que não gosta de carne, do churrasco aí? Para o seu sábado de aleluia ou o seu domingo de Páscoa, porque aí já pode comer carne. E se você quer comer aquele peixe também, gente, inclusive a Duda Premium vai ter promoção agora durante a Semana Santa, tá, gente? E tem que correr lá, porque dá fila, viu? Então, vai lá na Duda Premium, viu, gente? Eles ficam ali na Rua 7, tá? E vejam lá todas as oportunidades de comprar barato, tá, gente? Seja carne, seja peixes especiais, lá tem camarão, gente, vai ter tudo, vai ter um show de peixes lá na Duda essa semana. E do ladinho da Duda Premium tem a Duda Frios e Ovos, tá, gente? Que é uma distribuidora e para vocês levarem também esta marca para o seu empreendimento. Lá vocês vão encontrar valores diferenciados para vocês que são comerciantes, tá, gente? Então vai lá que vocês não vão se arrepender. Vão fazer a feira de você da Semana Santa lá na Duda Premium, tá, gente? E digam que viram no Goiaba Sem Bicho, tá, gente? Porque aqui a gente é top. E, galera, quando o assunto é iluminação de eventos, tá? Quem é a nossa maior indicação é a Tripé Produções, tá, gente? Na Tripé Produções, vocês vão conhecer todas as possibilidades de deixar o seu evento iluminado e com a energia que você deseja, tá? Então entra no Instagram da Tripé Produções, lá vocês vão ver muitas possibilidades, inclusive que eles trabalham também com efeitos especiais, como chuva de prata, fumaça de gelo seco, dentre outros efeitos, tá, gente? Eles têm corredores de LEDs, eles têm lâmpadas ornamentais, eles têm globos de discoteca, gigantes, do maior ao menor, do tamanho desse softbox aqui que vocês vêem nos nossos stories. Eles têm globos de todos os tamanhos, justamente para atender a todas as propostas de festa. Entra na Tripé Produções, vejam todas as possibilidades, eles se adaptam à sua ideia. Salva a vida do fotógrafo, do videomaker, de todo mundo que vai fazer registro. Foto boa existe? Com luz boa. Tripé Produções é a nossa indicação. A Casa do Pão, galera, é a Casa do Pão. A Casa do Pão é a referência. É a referência, gente. É quando o assunto é artigos de panificação, tá, gente? Se você quer fazer... Gente, uma coisa que é boa na Casa do Pão, além de todos os serviços do atendimento da galera, são aqueles lanches maravilhosos, aquela vitrine maravilhosa, que você de cara já vai chegar ali, gente, e se deliciar com aquela bomba, sabe? Bem nordestina, aquele salgado. Viu tudo na Casa do Pão e não tem como reclamar da localização, porque ela tá em todo canto de União, viu, gente? Tem no bairro São Pedro, tem no bairro São Judas, tem na Avenida Filinto Rego, tem na saída pra União Teresina, tem na saída pra Miguel Alves, Lago Alegre. Gente, aonde você preferir, tem uma Casa do Pão mais próxima de você, tá, gente? Eles são referências aqui na cidade. Entra lá na Casa do Pão, que vocês vão ver um ambiente maravilhoso, funcionários maravilhosos. Gente, atendimento é tudo. E na Casa do Pão é completo, viu, gente? Então, vai tomar aquele cafezinho com pão, pãozinho francês, que é maravilhoso. Passa lá na Casa do Pão, patrocinadora oficial aqui do Goiaba Sem Bicho. E para essa transmissão chegar na sua casa com qualidade, a gente precisa de uma internet de qualidade. Aqui, definitivamente, nós temos a definitiva internet, tá? Que tá chegando cada vez mais longe também nas zonas rurais. Atenção você, goiabeiro, que é da zona rural, não precisa ficar o episódio travando, tá, gente? Contrate a definitiva, que eles são rápidos em todos os aspectos, desde a montagem, ao esclarecimento de dúvidas, tá, gente? Aquele roteador que deixa a sua internet, gente, com o upgrade que todo mundo vai pedir a senha, porque só a sua não vai travar. Então, galera, vamos de definitiva internet. Ainda diz também que viu aqui no Goiaba Sem Bicho. Um abraço à definitiva, que está sempre disponível quando a gente precisa, tá? É isto, gente. E agora, gente, eu quero mais umas duvidazinhas do Iesus. Aqui, eu gostaria de perguntar para ela qual foi uma tatuagem para você, Val, que foi muito emocionante. A mais emocionante A mais que eu já emocionante fiz. que você já fez, que você se envolveu muito, você teve uma crise existencial com aquela tatuagem. Nossa, é até difícil, assim, de falar, porque todas as tatuagens, assim, que eu faço, elas me emocionam de um jeito singular.
Então, eu vou ficar te devendo essa, porque é muito difícil só escolher uma. Se eu pudesse, eu te falava, assim, de todas. São várias. São várias. São várias as possibilidades, possibilidades. Assim, eu queria saber também, Val, com relação às regiões que você viaja, né? Porque você mora em... Eu tava morando lá em Lages, em Santa Catarina, e agora eu vou estar morando em Floripa. Em Florianópolis. Certo. Tem alguma diferença de mercado de lá pra cá? Quais são essas diferenças? Tem, bastante. Eu acho que é uma questão, assim, mais cultural, porque eu sinto que aqui no Nordeste ainda tem esse preconceito com a tatuagem. Tipo, a gente sai, assim, na rua, não vê tantas pessoas tatuadas. Principalmente, assim, pessoas que têm mais trabalhos comerciais. E lá, todo mundo é tatuado, sabe? Que antigamente, muito aqui lá em Teresina, tinha um quesito, tipo, não, só a pessoa que é toda tatuada, geralmente é tatuador ou tatuadora. Mas lá é todo mundo que você vê na rua é cheio de tatuagem. Então, assim, lá eu confesso que eu me senti até mais à vontade do que em Teresina. Em Teresina. Porque eu não senti aquele olhar me julgando. Se você saía, assim, com uma roupa mais confortável, a galera já te olhava torto, sabe? Então, lá eu não senti muito esse julgamento. Ah, eu tô entendendo. Aí, Teresina, tem que aprender um pouquinho mais nesse aspecto, né? Nesse aspecto específico, né? Porque tem muitos aspectos que Teresina pisa também. E Teresina pisa bastante, né? Ai, gente, é muito importante essas discussões, Val. E também esses espaços pra gente discutir. Acredito que até na cidade de interior também, né? Porque... uma possibilidade, eu tava até falando pra ela, uma possibilidade de você tatuar em cidade pequena também. Porque não vem passar uns dias, vem passar aqui uns dias tatuando em união, pra que isso se desconstrua também, né? Porque essas questões são mais sobre a visão daquilo que tá se praticando, da tatuagem em si, né? Exatamente. É só uma viradinha de chave, tá entendendo? Não é necessariamente... Nossa, vai pro... É do capeta, essas coisas. Esquece isso, Esquece isso. Galera, e nós já estamos chegando aqui nos nossos finalmente, tá, gente? A gente... Olha aí, gente. Vocês têm que assistir os próximos episódios também, viu? E aí, fica aqui a nossa gratidão, viu, Val? Por você Eu que agradeço pelo convite. Tá? Você ter vindo pra cá. E aí a gente vai... É um prazer enorme pra gente, né? Esse aqui... primeiro corte. Eu tô feliz que o primeiro corte tá vindo agora. Pois bem. Estou muito feliz por você estar aqui, né? Ter aceitado o nosso convite, né? E espero que você continue sempre inspirando muita gente através da sua arte, tá? Então... Siga a sua arte, tatue bastante. Espero que você me tatue bastante também. Com toda certeza. Eu tô com uma meta. A mamãe não pode escutar. Mas eu quero fazer uma tatuagem por ano. Quem sabe, né? Não sei se eu vou mudar de ideia também em algum momento, né? Mas eu estou gostando disso. Estou achando muito bela essa arte, né? Então, que você possa... Que a sua sensibilidade esteja atingindo cada vez mais pessoas, né? Que esse episódio... vai circule durante bem longe, né? Para que outras pessoas repensem a tatuagem. Acredito que a nossa discussão aqui foi bem nesses viés, né? De repensar. Então, antes das últimas palavras da Val, tá, gente? Antes da mensagem final da Val, eu quero fazer um convite especial para vocês, goiabeiros de União e região. Vocês sabiam que no próximo dia 1º de maio, vai acontecer aqui em União o Miss Piauí Gay Regional. É isto mesmo, tá, galera? No próximo dia 1º, no ginásio do Pindungão, tá? Às 19 horas vai acontecer o Miss Piauí Gay Regional, tá, gente? Que o presidente de todo o evento é o Claudio Omar, tá, gente? Ele que milita nessa causa já há bastante tempo, inclusive já foi Miss Piauí Gay Regional também, né? Está trazendo um super evento aqui para a União, tá, gente? E lógico, é uma honra para a União sediar um evento dessa proporção. Serão 10 candidatas que representarão aí muitas cidades piauienses, que cada uma traz uma beleza única, tá, gente? Então, fiquem ligados que vai ter muito glamour, muita beleza e a representatividade
da diversidade vai estar lá em peso, tá, gente? Então vamos compartilhar esse evento para que chegue cada vez mais longe e observem o detalhe. Este ano, o evento vai ter um marco inédito, que é, primeiramente, o apoio do Ministério da Cultura, fortalecendo ainda mais a missão de dar visibilidade à arte transformista e à cultura LGBTQIAPN+, tá, gente? E mais, a vencedora vai representar o estado do Piauí no Miss Brasil Diversidade, que vai acontecer em São Paulo, tá? Então, confiram nas redes sociais do Miss Piauí Gay, tá, gente? Que a gente está aqui, a arte, tá, gente? E aí, vocês podem estar conferindo toda a programação, todas as candidatas, muito glamour, muita beleza, viu? Confiram, compartilhem e estejam lá, tá, gente? Porque o Goiaba vai estar lá também, tá? Então, compartilhem e apoiem esta iniciativa. Pois bem, agora voltando aqui para as últimas... eu lhe dei até um período para você pensar. Pois bem, Val, agora você pode deixar aqui para todos os nossos ouvintes, telespectadores, qual a sua mensagem final diante desse episódio produtivo, falando sobre tatuagem, qual a sua mensagem de tatuadora para quem está nos assistindo e nos ouvindo? Faço uma tatuagem. Primeiramente, faço uma tatuagem, mas antes de tudo, se você quer muito aprender sobre tatuagem, você quer fazer uma tatuagem de uma maneira especial, procure assim um profissional sem medo, explore a possibilidade de conversar com ele, de saber todos os processos criativos. E se você for de Teresina ou de região, você pode entrar em contato comigo também. Eu também conheço vários amigos que trabalham na área, então se você quer um estilo assim mais específico, eu posso lhe recomendar. E vá sem medo. E vá sem medo. Uhum. E o lance é só fazer a primeira. Só fazer a primeira. Depois que você faz, já era. É um caminho sem volta. Você entra pra comunidade tatuada. Exatamente. A comunidade tatuada. Agora eu já sou da comunidade tatuada também. Ó. Agora eu já posso dizer. Pois bem, gente. Esta é Valmira Sabino. Este foi o nosso episódio sobre tatuagem, tá, gente? Então aqui você aí se desconstruiu sobre muitas ideias e também conheceu o processo criativo de um artista visual da tatuagem, tá, gente? Então, foi um prazer, Valmira, ter você com a gente. Eu que agradeço pelo convite. Mais uma vez, tá? Vamos nos marcando em todas as redes sociais, em todas as tatuagens que vem por aí também, viu? Vai sair daqui do estúdio com clientes, viu? Com clientes por aqui. Pode vir. Galera... e você que não segue o Goiaba Sem Bicho, o que tá esperando ainda? Segue a gente, compartilha esse episódio para chegar cada vez mais longe, tá? Deixem aí as suas interações, deixem os seus comentários que nós estamos conferindo tudo, tá? Nós fazemos isso daqui por vocês, para estar levando o melhor conteúdo, a informação e sempre o que há de melhor, que é conversa boa e Goiaba Sem Bicho. Então, um beijo para você que ficou até aqui. E até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau.